Fala galera do Sala Podcast, estamos iniciando mais um episódio aqui com um convidado muito especial. Estamos aqui com o Daniel Fernandes, é isso, né? É. Esse cara que tem muito conteúdo aí pra trazer pra gente. Vamos tocar aí nos assuntos bem legais. Bem legal. E é isso aí, você tá com a palavra agora, Daniel, se apresenta aí pra gente. Boa noite, primeiro eu quero agradecer, né, Sala Podcast, e dizer que, de verdade, tô feliz pelo convite, me sinto honrado por vocês, e agradeço a Deus, de certa forma, pela vida de vocês, pelo podcast, e tamo junto, cara, pode vir. Pode vir. Pode vir. Cara, eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui conversando com você. Pra gente já tá tendo uma mega... Pra mim mesmo, já tô aprendendo muito. Pra quem não sabe, rola os bastidores, tá? Tô aprendendo demais e, muito obrigado mesmo de ter um... Eu falei pro pessoal, falei, mano, o Daniel, ele é muito corrido, pô. Ele passou um pouquinho da agenda dele, eu falei, o cara não tem tempo pra nada, pô. Aí é um tempo muito difícil de encaixar, mas conseguimos. Ah, mas é a loucura de São Paulo, cara, não dá. Ele falando pra mim, mano, então, tal dia isso, tal dia aquilo, ó, eu acho que dá... Não, tal dia também tem tal coisa. Não, vamos tentar fazer tal dia. E isso porque eu não consultei a minha esposa, cara. Porque se eu consultasse, ela não tinha deixado. Ela falou, mas você já tem 500 coisas. Eu pra isso, eu sou muito mão aberta. Deve ser por isso que eu vivo nessa loucura. Mas a gente fica muito feliz, mano. E, mano, antes de começar tudo, né? A gente queria saber quem é o Daniel. Quem é esse rapaz Daniel Fernandes que a gente estamos falando aqui. Entender um pouquinho da sua vida, o que você faz, de onde você vem. Tem coisa, cara. Vocês estão falando com um cara que tem 32 anos. Vou fazer 32 anos no final do ano, né? Eu nasci aqui em São Paulo, né? E fui criado no interior. Eu saí daqui pequenininho, fui criança pro interior. Uma cidadezinha pequena, sudeste de São Paulo. Ainda São Paulo. Tinha 5 mil habitantes lá. Tem ainda, né? E foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida, cara. Nossa, show. Que eu tive uma infância que meus pais tiveram, meus avós tiveram. Então, assim, foi algo extraordinário, né? Meu pai, minha mãe, junto com os meus irmãos, de certa forma, Deus cuidando da gente naquele lugar. E, cara, desde pequeno, dentro da igreja, desde pequeno, em cima do púlpito, minhas brincadeiras com os meus amigos era de fazer culto. Quem nunca? Eu sou o pastor dessa vez. Não, você é o presbítero. Cara, e sabe que nessas brincadeiras de culto, eu era o único cara que ficava sentado, mano. Eu não subia no palco, não falava, deixava os caras falar, mano, fala o que você acha aí de Jesus. Aí ia falar uma baboseira, eu falava, não, vamos começar de novo, mas tá errado. Mas desde pequenas brincadeiras foram assim, tocar, eu toco, né, sou músico, né, não é um ofício hoje, não é uma renda minha, né, pretendo daqui pra frente, tenho pretensões daqui uns 2, 3 anos, tá vivendo só disso, né, mas eu toco há muito tempo, e dentro disso me abriram muitas portas, né. Sim. Lá eu comecei numa igreja batista, né, teoricamente tradicional, comecei dentro dela, junto com os meus pais, e convívio com os tios e avós que tocavam, alguns tios que eram na congregação, isso me ajudou musicalmente, né, pelo fato de ter contato com o instrumento, e nunca tive aula de instrumento nenhum. Show, autodidata total. Autodidata, todas as coisas que caíam na minha mão, eu dava um jeito, fui o cara que montava a bateria com um pedaço de pau. Nossa. Tá gravando, né? Eu roubei a escola. Eu roubei a escola. Na época tinha fanfarra. Aí eu saí da sala no meio do intervalo, saí correndo pra uma sala que eu vi que tava aberta, tava cheio de instrumento, peguei e roubei os pratos, né? Aí coloquei no fundo do quintal de casa, nos cabos de vassoura preso pra fazer os pratos da bateria, ficava ouvindo Petra, Oficina, e ficava ouvindo aquelas coisas, e quando eu ia tocar na igreja, eu tocava só indo da harpa, então não tinha muito o que fazer, né? Mas era muito dessa vibe, e aí, de lá pra cá, eu vim passando por diversas igrejas por conta de tocar, né? Nossa, show. Foi por conta de tocar. Legal. E aí eu voltei pra cá
em 2006 pra morar com meu irmão. Foi quando meu irmão veio, eu e a minha irmã Cíntia, né? Vou colocar por nome, né? Meu pai Carlos, minha mãe Márcia. Aí tem o meu irmão Carlos também, né? Que ele é coreógrafo profissional. Participou de Dança dos Famosos. Ele é campeão mundial de tango. Eu fui conhecer Buenos Aires por conta dele dançar. Mano, eu vou falar um negócio pra você. Eu conheço alguém que conhece seu irmão, Mentira. que já me falou do seu irmão. Te juro. Sem mentira nenhuma. É a mesma pessoa. Você acabou de falar o cara e as funções, e eu acabei de lembrar. Alguém já me falou dele. Caraca, Te é juro, muito pequeno, né? Você Aí, vê, né? Nenê. Ninguém conhece ele como Nenê, mas Nenê, se você ver isso aí, ó, já fica ligeiro. Então, e ele era da Renascer na época, né? E isso 2006 para 2007 foi quando a gente veio morar com ele aqui em São Paulo. São Paulo. Meus pais continuaram no interior e eu vim pra cá. Isso quantos anos? Isso... Você agora tinha, você me né? pegou, né? Eu tinha Você 16, tinha. eu sou de 90, eu tinha 16. 16 anos. Aí eu vim pra cá pra poder morar com ele e comecei a frequentar a Renascer com ele, né? Pegada totalmente diferente. Totalmente Nossa, diferente. Gê. Não, o mundo aqui era Sim. totalmente diferente. Cara, você tem que imaginar que eu fui uma criança criada com... Na minha rua tinha asfalto, né? Mas era uma cidade extremamente pequena, onde eu não conhecia semáforo, onde eu não conhecia pizzaria ou rodízio de pizza. Nossa. Né? A gente tinha as coisas básicas, né? O famoso- E era muito Paulo louco. viu os prédios. Quando- Uau, que é isso? É esse tipo de coisa que Os famosos, quando eu vinha pra São Paulo, era a realização do sonho. Porque, mano, eu amava São Paulo à noite, porque tinha aquela loucura de carro, de Às trânsito. 4 horas, né? E aí você olha prédio aceso, você vê avião passando. Não, No mas- interior a gente via avião passando e já parava. Você imagina aqui. Aqui eu parava. Aí, tipo assim, semáforo, pra mim era uma loucura. Eu ficava parado, olhando assim. Era coisa de louco, assim. Mas a época que você veio morar pra cá, São Paulo tava perigosa, não tava? Foi uma época bem difícil, pô, 2006. Pra São Paulo, houve umas questões. Eu posso dizer que, assim, eram tempos de vacas gordas, né? Então, assim, eu não morava... Eu morava na Vila Mariana, né, com ele. Sim. Eu morava no bairro, teoricamente, tradicional, Mais mas tranquilo. bom, né? A gente tinha bastante recurso na época, né? Principalmente ele, trabalhando, com todos os contatos que ele tinha de trabalho, ele estava bem financeiramente, né? Continua bem financeiramente. E nessa época aí, ele me colocou para estudar num colégio, né? Hoje o colégio virou uma faculdade, né? O Nossa. FIAP, antigamente era o COP, Colégio Paulista. Top, estudei lá. Ali na Lins de Vasconcelos mesmo. E aí eu estudei um período e morei um período, né, curto com ele, mas eu viajei bastante com ele, né? Conheci o Nordeste de São Paulo, Nordeste de São Paulo, Nordeste do Brasil. Conheci a Argentina com ele. Eu não consegui prosseguir, né? Porque eu tive que voltar também para ficar lá com os meus pais e tal. Sim. E tava numa faixa etária que ele já tava dos 16 para 17 e ia decidir o que ia fazer. Da vida. E meu sonho, como eu sempre falo, né, pra galera, meu sonho não era viver o que eu vivo hoje, né? Foi algo que, tipo, Deus me destinou. Segundo aquilo que a gente tava falando. Ele me destinou porque não era algo que eu programava. Eu tinha sonho de, cara, entrar pro exército, servir o nosso país e ir embora para outro país, servir também, né, como militar. Na época, né, o Haiti era um alvo que eu tinha, Sim. né? Eu queria, se não fosse pelo exército, seria por, sei lá, missões. Sim, sim. E acabou que não deu certo. Fiz 18 anos, não consegui entrar no exército. Cheguei aqui, deu excesso de contingência. Muitos ficaram felizes, eu fiquei extremamente irritado, fiquei extremamente bravo, porque eu queria entrar no exército. Eu não entendo consegui. esse sentimento. que Eu acho que todo mundo Nossa, já teve um pouquinho disso de Nossa, eu vontade. fiquei muito bravo, mano. Porque quando eu me alistei, eu falei pro cara, eu vou servir. O cara falou, você vai, fica em paz. Aí chegou na hora de jurar a bandeira lá, mano. O moleque tava do meu lado e falou assim, eu quero servir não, mano. Eu falei, eu quero. Ele Aí os foi. caras começaram a gritar, fulano de tal, não, Foi desse fulano de jeito. tal, não, fulano de tal, não, fulano de tal. O moleque do meu lado, vem aqui à direita. Eu falei, ixi, já era, ele foi, eu não.
Nossa, fiquei muito bravo, mano. Mas tá bom, Deus sabe de tudo, né? É sobre isso, né? Eu fiquei extremamente irritado. Quando eu fui jurar a bandeira, eu discuti com o tenente que tava lá. Falei, eu não vou jurar a bandeira. Por que eu vou jurar a bandeira sendo que eu vou servir? Não, você vai servir no teu momento. E esse não é o teu momento. Eu falei, não, você tá errado, cara. Tira esses caras que estão chorando, né? Não, os Que caras não querem entrar. ir, né, pau? Aí meu pai foi lá, foi me buscar, né? Porque eu também não conhecia nada aqui. Sim, Como eu falei pra imagino. vocês. Pra mim era tudo muito assustador. Entrar em ônibus, meu Deus do céu, cara. Eu falei, mano, eu vou entrar no ônibus, eu vou pra Nárnia. Eu não vou conseguir voltar nunca 18 mais. anos de idade, sozinho. Aí eu tinha esses receios, né? Teoricamente, pro pessoal daqui era engraçado, porque você vê um caipira, caipira mesmo, vindo com um sotaque totalmente diferente, tentando falar, fazer Sim. as coisas, era engraçado. Comer era diferente. Eu fui pro rodízio de pizza sem saber o que era rodízio. Eu tinha medo de pagar R$17 em cada pedaço. Aí quando eu descobri isso aí, eu comi logo 30. Nossa. Eu falei, mano, você não vai pagar nada mais. Falei, mentira que eu não vou pagar, mano. Traz. Traz. Mano, eu acho que isso deve ser uma coisa. É que eu não tive essa oportunidade, né? Porque você vem de uma coisa muito sincera, né? Pra uma vida muito agitada, mano. E quando você enxerga essa vida agitada, você fala, nossa, é literalmente, outro mundo, né, velho? Só que eu acho que do contrário também é igual, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui no povoado que meus avós moram, na Bahia... Povoado, caraca. Que isso? Você já vê que é outra ideia, né, mano? Não é? Povoado. Se eu não me engano, a população lá é 2.000 pessoas. Nossa. É super pequeno, assim. Todo mundo se conhece, literalmente. E fica literalmente no meio do mato. Você pega ali na... Eu não lembro o nome da BR que tem lá, de Vitória da Conquista, você entra, é só mato, só mato. Aí você chega no povoado. Cara, lá foi ter internet, acho que em 2018. Agora. Caraca. Não, Agora. perdão. Eu passava por uns 2015 detalhes foi ter assim, internet cara, lá. que, por exemplo, meus primos, eles falavam, né, na época, quando eles vinham de férias, pô, não sei o que do cinema, não sei o que lá, passou um filme assim, Nossa, assado. Eu falei, mano, isso. como assim? E como é que foi ir no cinema a primeira vez? Não, a primeira vez no elevador. Nossa. Mano, frio na barriga. Eu falei, mano, frio na barriga frio na barriga é só com você pulando na ponte no rio. Nossa. Só ali que se dá Não, frio e na é barriga. muito tranquilo Isso quando você não nadava no rio, aí não sentia aquelas cobras d'água passando por cima. Aquilo é frio na tá barriga. maluco. Aí eu tô dentro de um espaço fechado que você quis entrar, né? É tipo assim, mano. Não vou porque eu tenho medo. Não, você entra e ainda você ficava com medo lá dentro porque você mesmo entrou. Loucura. Tipo assim, eu muito ficava com louco. medo de algumas coisas. Mas era por não ter acesso mesmo. Sim, imagina. Assim, você vê que nem no teu povoado ou da tua avó lá. Cara, pacato. A cidade lá. Eles perguntavam muito, mano, como é que é isso? Como é que é aquilo? Não sei o quê. Tipo, e eu assim, nossa, tão comum, tão normal, né? Pra eles é tipo, uau. Uau, o E tem- menino do futuro. A minha, posso dizer que a minha cidade lá, Campina do Monte Alegre, ela já é município, né? Existem muitos distritos, né? Que seria, no caso, povoado. Tem muitos distritos de cidades vizinhas que são maiores, né? Que eles ramificam, né? Uns bairros que ficam teoricamente distantes, falando de 30, 40 quilômetros Lá é assim. de distância. É É, tipo- como a gente tá aqui, Arthur Alvim, né? Vamos pensar, Ferraz de Vasconcelos seria um distrito de São Paulo. Sim. Só que hoje ele é município, né? Já é município? Ou não? Ferraz. Não, acho que não. Não. Ferraz acho que é. Já é município, né? Sim. Município? Mas teoricamente seria isso, né? Desculpa, Ferraz. Mas teoricamente seria isso aí. Então, dentro disso aí, a gente visitava, tem tanto nas igrejas que a gente fazia conferências, dentro das igrejas a gente fazia almoço, né, pra galera. O povo de lá era muito, pelo menos eu lembro, né, de ter um pessoal que era muito humilde, Sim. né? A miséria bateu forte ali. Tinha um amigo meu que ele preferiu ir pra FEBEM porque ele teria o que comer. Nossa. E a FEBEM era, tipo, 80 quilômetros da minha cidade. A mais próxima. Preferi. Não, é louco, né? Eu cansei de ir na casa dele. Era um cara que a gente vivia junto, né? Andava de bicicleta. Ele não tinha bicicleta. Mano, eu ensinei o cara a andar de bicicleta, ele roubou minha bike. Nossa.
Meu Deus. Beleza. Aí ele sumiu com a minha bicicleta uns 2 dias, eu fui achar que tava lá. Eu falei, mano, como assim, velho? Ele, não, eu esqueci de devolver. Falei, tá bom. Com certeza. Aí peguei a bicicleta dele. Por outro nome. Mas era um cara que andava comigo de bicicleta, a gente andava muito. Eu tinha cavalo, né? Na verdade, não tinha cavalo, tinha égua, né? E eu andava muito de cavalo na cidade. A gente ia pras fazendas, ia muito em açude, nadar, pescar, ficar fazendo essas coisas, né, de moleque. Ia, mano, pro meio do mato pra poder tentar caçando as coisas. Que louco, eu tenho uma cicatriz na perna de um lagarto que me derrubou. Largato? De um lado. Eu acho que é TIU que a galera chama aqui, mas é um lagarto mesmo, né? Sim. E, meu, a gente tinha esquema pra poder pegar. Que louco, mano. Era outra ideia. Não, As tretas que a gente rolava era de rodinha de peão, bolinha de gude. Não, e o mais louco é que, tipo assim, pra você, quando você veio, foi tudo novo. E pra quem escuta, é tudo novo também. Porque, tipo assim, você fala, pô, eu tinha uma égua. Você fala, égua? O que é égua? Eu media espaço a cavalo. Oh. Eu media espaço. Eu cheguei aqui com a minha esposa, né? Ela morava aqui na Coab de Arthur Alvim, eu lá na Vila Matilde. Aí ela falou, eu moro em 4 estações. Eu falei, 4 estações? É tipo 3 horas a cavalo? Eu não tinha noção. Meu Deus. O que é 4 estações que você tá falando? Ela respondia 5 minutos de trem? Tipo isso. Eu não tinha esse contato, sabe? Esse jeito de falar. Era tudo diferente. Que falou isso. Eu falei, deve ser tipo 1 hora mais ou menos de metrô. Como assim 1 hora de metrô? O que é isso? Mano, eu fiquei sem saber o que responder. Cara, eu fui pra minha viagem de casamento. Aí, você sabe que lua de mel, você sempre encontra o pessoal, vira amigo ali, né? Sim. Aí encontrei um casal lá, a gente conversou, tal, ficou amigo. A menina falou, preciso ir pra São Paulo. Eu falei, não, vocês precisam ir pra São Paulo mesmo. Ficar lá em casa, tal. Ela falou assim, sabe qual que é o meu sonho? Eu falei, qual que é o sonho? Andar de metrô. Meu Deus. Aí eu falei assim, mulher do céu, não tem esse sonho não. Que você nunca andou na linha lá na linha vermelha, o negócio é horrível. Ela falou, é sério, meu sonho. Não ando. Olha, desde quando eu cheguei em São Paulo, transporte público, cara, eu vou a pé. Sério, mano? Eu vou a pé. Eu já vim da 23 de maio a pé, andando. Meu Deus. Mentira, mano. Eu vivia fazendo essa... Da 23 de maio 23... até Vila Matilde? Isso. Nossa. Já várias vezes. E por vezes eu pegava, tipo, discussão de adolescente, né? Pré-adolescente em casa. Você quer discutir, você discute com o pai, com a mãe, tá? Essas coisas aí, mano. Pegava, saía de casa e ia na casa da namorada. Ela morava aqui na Coab. Mano, eu vinha a pé. Pegava radial, vinha a pé, mano. Nossa, boa sorte. Eu não vou andando até a padaria, mano. Não, mas era um dos trabalhos que eu tinha lá no interior era office boy. Só que lá não era moto, era bike. Então, assim, numa cidade que você tem... No caso, já era Itapetininga, já não era Campina do Monte Alegre, já tinha mudado. Itapetininga eu conheço. Itapetininga. Lá, tipo assim, as grifes que tinham na época, você não ia na loja comprar Nike. A loja fazia o teu cadastro, chegava a coleção nova, mandava a roupa lá pra tua casa. E era... O burro de carga era eu, né? E aí eu, mano, 12 km até tua casa, de mais bike. 12... Mano, não é só você andar de São bike. Paulo seria revolucionário. Com a sacola, né? De roupa na bike. Vocês inventaram o iFood. Mas, né, O Uber, né? Uber Eats, né? Uber Eats. Isso foi um dos meus primeiros trabalhos em Itapetininga. E, cara, eu tinha esse contato com a bicicleta, mano, jogava bola direto. E aí, mano, pra mim era mais fácil. E pra eu desestressar, eu fazia isso. Pra desestressar, louco, eu já fazia isso. Então eu vinha da minha casa, na Vila Matilde, até a Coab, mano, ouvindo Mano Reco, ouvindo rap gospel. Ouvindo Mano Reco? Mano Reco, ele é muito engraçado, mano. É um cara que eu vim ouvindo Mano Reco, mano, na radial, no caso da minha esposa hoje, ela falava, você vai ser assaltado, você vai ser não sei o quê. E eu ainda zoava ela, ficava ligando pra ela, falando, mano, tem um cara que me sequestrou, isso aqui. Mas, cara, eu já via na febre.
Não. Falei, mano, se vier alguém aqui ouvindo o Mano Reco, mano, já... Não se eu tem como. Se eu não quebrar esse maluco nas ideias aqui, mano, eu vou quebrar ele na mão. Não, mas não tem como, porque, tipo assim, acho que os caras olham e falam assim, mano, aquele cara ali é deve ser louco. louco. Aquele ali é louco, não vou nem, vou nem não enfrentar, mano, Mas deixa essa parada quieto. de você andar pra estressar é muito, muito real, mano. Eu já cheguei a andar 25 km porque eu tava estressado. É isso. 12 indo, 12 voltando. E eu não senti. Senhor não Jesus, sente. que essa vontade não permaneça em mim, amém. Aí o estresse, o cara senta, pede uma pizza. É, não, pra mim é isso. Tá bom, vai, vamos comer alguma coisa. Mas Esses dias é... melhor que aqui. E esse contato que eu tinha, mano, de andar, fazer as coisas, tudo de lá. A gente Nossa, andava... imagina. Pra gente... Por exemplo, eu saía da escola até a fazenda que um amigo meu, o pai dele era caseiro, ele morava lá. Um amigo meu ficava, dava uma média de 8 km. A gente fazia isso andando. Tranquilo, dando risada. Tranquilo, dando risada. Cara, mano, você vai começar a andar. Que a gente queria descer pro rio. Né? Você vai descer pro rio, que lá passa o rio Paranapanema e o rio Itapetininga junto. Uhum. Aí você vai descer pro rio. Mano, é uma caminhada, entende? Aí você é acostumado a fazer isso. Mas aí quando você chega aqui é outra ideia. Não, aqui Você- já tem carro, Não, a galera já tem começa, táxi. mano, você não pode andar. Você não pode fazer isso. Mas eu já colocava na minha cabeça. Pra andar de metrô. Cara, eu não entendo como é que os caras conseguem fazer isso. Eu tenho 1,90 m. Dentro do ônibus, eu juro pra você, eu fico assim, ó. Com o joelhão aqui assim. Aí o que eu faço pra não ficar assim? Eu vou sentar lá na janela. Aí a hora que eu tenho que levantar, eu já tô com cãibra. É, porque a janela é a de tem as cadeiras mais... Aí eu parei de usar isso. Eu falei, mano, não vou sentar lá no banco lá atrás, no último, onde não tem banco. Mas você parece um cabrito solto, velho. O cara passa, mano, num lugar, mano, te joga. Aí eu falei, mano, vou ficar de pé. Aí você vai com aquele ferro assim na testa aqui, assim, mano. Os outros te empurrando, você dá testada. A mesma coisa no metrô. Bom, não sei o que no passar metrô por mesmo. isso. É. Eu tenho esses Mas no 65. metrô é a mesma coisa. Você tem os caras, principalmente vocês, baixinha, vem empurrando a gente pela costela. Mano, dá um Mano, aí você ódio, faz assim, mano, quando você eu faz assim, sinto. você já dá aquela testada. Não, e quando não, é, tipo assim, eu sou alto e grande, né, mano? Aí você vai tentar sentar, mano. Não, e a tiazinha que fala assim, ô menino, dá licença aí pra mim. Eu falo, ô tio, não tem espaço nem Como é pra que mim. eu vou dar Você quer que eu licença? saia do negócio? Fala, eu falo, se eu ficar de pé, vai ficar pior. Eu falo, meu Deus do céu, mas o complicado de ser alto dentro do ônibus é isso, mano. O povo acha que, mano, você é o especial, então você tem que ficar em pé de boa lá no seu cantinho. Eu peguei várias vezes, né, o transporte público, mas, mano, muito contrariado e, tipo assim, porque não tinha o que fazer mais. Eu falei, mano, tá bom, vamos. Mas pra mim, mano, era um estresse diário. Eu entrar pra essa pessoa que falou pra você aí, eu não convido ela a vir pra São Paulo pra andar de transporte público, não. Pra mim era um estresse diário. E eu vivi isso aí por um tempo quando eu voltei. Eu falei que eu vim pra cá em 2006, Sim. aí eu voltei em 2007. Fiquei lá em 2007 em Campina do Monte Alegre. E fiquei, acho que uns 3 meses, e a gente já foi morar em Itapetininga. Uhum. 2007, a gente passou 1 ano e meio, mais ou menos, em Itapetininga. Foi o início ou meio de 2008. Eu já ia fazer 18 anos. Desesperado pra vir pra São Paulo pra poder entrar pro exército. Sim. Aí eu tinha que esperar a minha data de fazer 18 anos. E aí eu vim em janeiro de 2009. Sim. Meu irmão ainda morava aqui. Fevereiro de 2009. Se você for ver no Google, você vai ver que a Renascer caiu. Nossa, Eu tava lá. você tava lá? Eu tava lá. Nossa, foi um rebuliço, mano. Mano, você não tem noção Foi um de rebuliço, tanta mano. coisa que aconteceu ali, Caiu mano. a igreja, A mano. gente foi pra uma reunião, Meu porque Deus. ele era coreógrafo do Renascer Praise na época. E aí a gente foi fazer uma reunião com o bispo que tava lá, porque não era o bispo G. Foi alguém da igreja da Renascer que me falou, porque eu fui da Renascer. Você também? Foi. Nossa, eu conhecia muita gente ali, mano, do grupo do PA e tal. Ah, eu conheci as meninas. Aí a gente, pra quem conhecia a Renascer na Lins, tipo, as portas de entrada tinham um corredor no centro, os bancos laterais e os corredores laterais. Pro lado esquerdo você tinha as portas de saída de emergência e pro lado direito você tinha muro. Sim. A gente passava por esse muro, aí tem o púlpito, do lado assim você começa a ir para salas pastorais, sala de criança que tinha lá no final. É padrão de Renascer. Isso, Sim. né? Aí a gente, né, eu lembro de eu ter ficado constrangido com as ideias, porque eu tava de bermuda.
Nossa. Eu tava de bermuda, falando, não posso ficar aqui, não, vai ter o culto. apóstolo pegou e Já fez passei assim, por ó, isso. renascer até morrer. Não, aí eu peguei, tava de bermuda e falei, não posso ficar aqui, né? Eu tenho que ir lá. Aí fui. E o sogro, na época, o sogro do meu irmão não era cristão, ele era ateu, então ele nem ficava dentro da igreja, ele ficou pro lado de fora. E foi no horário da troca, enquanto a gente tava trocando uma ideia, igual a gente tá aqui assim, a gente ouviu um barulho, eu lembro de ser tipo um trovão gigantesco, Que que louco, mano. tipo um trovão que você imagina, não o início do trovão, né, mas o trovão na parte O alta, estrondo, né? o estrondo na parte alta foi uns 20 segundos ou 30 segundos de barulho. Aquele barulhão todo. E aí depois do barulho começou a subir um poeirão. A minha Quando amiga a gente- tava lá, mano. Quando a gente Amiga tava... minha Eu não tenho contato com ninguém de lá, tava né, lá hoje. esse dia. Mas se você pesquisar no Google, você vai me ver. Você não vai ver essa feição aqui barbuda e cabeluda. Você vai ver um moleque mais... bem diferente. Eu lembro que esse dia deu maior rebuliço, porque passou em todas as televisões, mano. Mano, Todos os canais de TV e foi passou, mano. desesperador. Porque assim, da hora que a gente entrou, eu não vi horário. Aí quando a gente desceu correndo, o pastor, a gente tava sentado, ele começou a gritar, a igreja, e desceu correndo no corredor assim. A gente foi dando de encontro com a galera, tipo, toda suja de Cheia de poeira, poeira. com sangue. Meu Então, assim, Deus. quando eu encontrei com a galera assim, descendo e eu subi no contrário, eu encontrei um monte de celular no chão. Aí eu comecei a ligar um 90, 92, 91, 90, 92. E, mano, falando, a igreja caiu aqui na Lins Vasconcelos, lá Renascer caiu, beleza. Joguei o celular. Aí entrei. E tinha umas treliças, né? Vai ser sem censura. Não, fica em paz. Tinha umas treliças que estavam de pé na lateral da igreja, que elas não caíram. Então elas dobraram. Então você imagina a treliça aqui, em vez dela cair, ela pega e faz assim, ó, dobra. Sim. As pessoas que estavam embaixo da treliça não tinham o que fazer. Porque você não tem como levantar algo, você tinha que desdobrar ela. Ou se ela tivesse caído, você tentar levantar, mas não tinha condições, porque ela caiu com escombros. Então, assim, as pessoas que estavam na primeira fileira, não posso falar de 20 pessoas que eu vi, mas 20 mortas. Nossa. Uau. 20 mortas na primeira fileira, entende? E tipo assim, coisa feia de ver. Foi quando me deu o primeiro baque. Falei, mano, eu não tô em casa. Sabe? Não tô em casa. Mas eu queria isso, né? Eu queria viver essa loucura. Minha ideia não era ficar no Brasil, a ideia era ir pro Haiti, enfrentar outras coisas. E aí eu falei, well, né? Tipo, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí começamos a correria e ficamos lá, acho que até umas 4 da manhã. Na época, meu irmão, ele tava estudando medicina. Na época, ele tava estudando medicina, então ele tinha Um pouco mais de Não, entendimento. ele tinha uma carteirinha da faculdade e tal. Ah. E chegou um momento que eu acho que foi lá para umas 9h30 da noite, que começou a escurecer bem, né? Aí os helicópteros começaram a chegar para iluminar o local. Só podia ficar PM, paramédico, médico e pessoal do resgate, né? Uhum. Bombeiro, esse Socorristas. povo. E aí você via muita gente de jaleco branco. E, meu, você vai ver eu lá com o jaleco branco também, que ele descolou pra mim, porque eu não tinha pra onde ir. Eu tava com ele. E a gente saiu de lá umas 4 da manhã, cara. Nossa. Foi, ó, eu vivi uma situação de uma criança, hoje eu tenho um filho de 9 anos, essa criança, ela tinha mais ou menos isso, que eu tirei ela, e eu não vi, quando eu fui carregar ela tava desmaiada, eu peguei ela no colo assim, quando eu levantei ela tava com um cano atravessado na coxa, assim, Nossa. e aí eu comecei a andar, e o medo que a gente tinha era de pisar em alguém, né, então, meu, você pensava 15 vezes, né, mano, tipo, Jumanji, né, que você, mano, não quero errar, Sim. mas eu com a criança aqui, aí ela do nada acordou. E ela acordou já me estapeando. Nossa, muita dor. Assustada. Ah, sim. Porque não sei qual foi o que ela viu, o que ela não Sim. viu. E a gente não tinha noção de quem era o pai, quem era a mãe. E tava todo mundo só saindo, né? E eu saí com ela no colo assim. Aí ele começou a me bater. Eu falei, calma. Ele, meu pai. Eu falei, não, seu pai tá lá fora, a gente vai lá, tô te levando lá. Aí ele calmou. Aí eu comecei a sair com ele. Ele olhou pra perna, ele falou, tio, tira. Falei, não vou. Não vou tirar, né? Não tem nem como. Vou ter que colocar você no chão e puxar. E fui levando. Aí ele pegou mesmo e ele me puxou. E quando ele puxou, ele desmaiou. Só que dava pra ver atravessada a coxa dele assim. Uau.
E outra situação que ficou na minha mente lá, foi uma cena que, mano, pra mim foi assustadora. Eu fiquei meses acordando com isso, né? Tipo, tendo sonhos assim. É um muro que tava caído com uma telha assim, né? Aí a telha tava meio inclinada e dava pra ver um pé. E a gente tava quieto no local porque tinha muita pessoa pedindo socorro. Só que você não sabia onde tava. Aí dava pra ver, tipo, um sapato, sabe? Um sapato e um grito de socorro. Aí eu chamei meu irmão e mais uns caras que estavam por perto. Aí eu falei, ó, vamos levantar isso aqui. E enquanto vocês levantam, eu puxo. E quando eu puxei, cara, veio a canela do cara. Nossa, meu Deus. Eu puxei o pé assim, porque eles levantaram, fizeram uma força, né, pra levantar um muro. Cortou, mano. E, tipo assim, tava decepado a perna do cara. Meu Deus. E nisso, o cara ficou desesperado, né? Enquanto isso, a galera tava falando com ele. Pelo amor de Deus, eu não tô sentindo minhas pernas. E eu tava com a perna do cara. Os médicos, eles tentavam acalmar, falavam, não, fica tranquilo, tal, você vai ficar bem, isso e aquilo. Eu não tinha essa condição psicológica de falar. Então. E eu falava na lata, falando, mano, tô com a tua perna na mão. Não dá. E eles ficavam desesperados, eu não sei se morriam, ou se o choque da adrenalina deixava eles acordados ou não. Sim. Mas foi bem punk, né? Aí depois disso eu vim morar. E isso lá que nem você falou, mano, todo mundo ficou sabendo, né? Foi, Passou. todo mundo. Eu revivi quando a Globo fez aquele. Que ela fazia todo ano. Era Continua fazendo ainda. Retrospectiva. retrospectiva. Continua mano. fazendo. Todo ano eles fazem. Aí eles fizeram. Cara, aí eu revivi de novo. Ver Aí a eu fiquei cena é desesperado, incrível, né? Eu falei, nossa. eu ficava em choque. A gente foi visitar várias pessoas, né, que estavam lá. Eu não conhecia muitas pessoas, né, mas meu irmão tinha mais contato. Então, quando o pessoal lá do interior ficou sabendo pela televisão, eles fizeram uma corrente de oração porque eles não tinham contato mais meu, né? Eles só sabiam que eu estava no local porque meu pai, antes de eu ir pro culto, Sim. eu falei pra ele, ó, tô indo lá com o nenê, a gente vai lá na igreja e tá tudo certo. E meu pai tava indo no interior também pra igreja. Quando eles voltaram, eles descobriram que a igreja caiu e a gente tava lá dentro. Então, assim, eles ficaram extremamente desesperados, mas quando eles conseguiram falar com a gente, eles avisaram a cidade inteira. Eu vi É, que que foi fica- uma notícia que abalou muito aqui. Foi, Abalou foi... muito. Cara, eu não gosto muito de falar porque, assim, eu tenho minha concepção, sabe? Eu tinha pessoas ali que eu conhecia, tinha pessoas ali que convivem e a gente vive igreja, sabe? Sim. Eu sei o que é você pintar a igreja, você construir parede, eu sei o que é você zelar pelo ambiente. E ali não tinha zelo, sabe? Ali já tava negligenciando uma parada muito grande. Então, isso que eu ia te perguntar, porque houve esse assunto de que o local não tava bom. Não, semana teto anterior, cair, né? na semana anterior, se não na outra, umas semanas antes, tinha caído um pedaço da pomba e tinha, se eu não me engano, deslocado o braço do cara ou quebrado o braço do cara durante o culto. Você tá aqui no culto, rolando aqui, a pregação rolando e plau, caiu um teco da ponta, que era de gesso. Sim. Não sei se foi do bico da pomba, o que foi? Que tinha o símbolo deles lá, é uma pomba, né? Aham. E ficava no meio do salão. Aí tinha caído já. E isso, mano, já era um sinal. Sim, total. mano. Pô, mano, o que tá acontecendo? Você olha uma rachadura, você fala assim, vou pensar, alguma coisa Alguma coisa tá acontecendo. errada. Não tem... Rachadura em parede Não é normal. Nada normal. Não é normal. E aí, tipo assim, foi deixando o tempo passar, né? E chegou um momento que aconteceu. Mas, assim como veio a pandemia, Deus levou quem tinha que levar, cara. Sim, eu acredito nisso. Porque se não teria como. Não tem, Não não faz tem o que fazer. sentido. né? Teve outra situação na parte da galeria que eu vi. Eu vi teoricamente era um bebê. Tava na galeria. Eu não sei onde estavam os pais. Não tenho noção se os pais estavam vivos, mas eu vi um bebê lá em cima e eu não tinha acesso. Eu vi o bombeiro tirando. Ele subiu, pegou a escada, subiu lá, pegou na época. Mas tem que se pensar em todos os lados, cara. Não dá. Não dá pra você tipo, pensar de um lado e deixar o outro Sim. a ver navios. E depois disso, eu vim literalmente morar na Penha, né, onde minha avó morava. A gente deixou, né, foi uma fase difícil que a gente passou,
né? A gente veio de carona. Um irmão da igreja batista lá de Itapetininga, né? Da primeira igreja batista. Ele tinha caminhão, né? Na época. Eu cheguei a trabalhar um tempo com ele, que fazia essa rota de Itapetininga a Guarulhos e voltava. E eu lembro que ele tinha uma parada que era dele, né? Tipo, os irmãos que tinham menos condições, que eram bem mais humildes, ele pegava de sábado, né? A molecada e fazia mudança. Aí, tipo, mano, você precisava fazer uma mudança. Ele chegava com um caminhão lotado de gente na tua casa. Vambora. Mano, e piava. Então era de sábado, 8 horas da manhã, a gente tava na porta da igreja, subindo no caminhão do Samuel, pra poder fazer mudança de alguém, fazer alguma coisa assim do gênero. E ele também cedeu a nossa mudança. Eu cheguei a namorar um tempo com a filha dele, né? Que era na época, a Samantha. Depois a gente terminou o relacionamento. Eu fiquei indo e voltando pra lá. Sim. O relacionamento deu certo. E aí eu vim pra cá e conheci uma igreja que era do lado da minha casa. Que a gente tava com... Pra você ter uma noção. Não sei se vocês conhecem a Vila Matilde. Conheço. Penha. Conheço. Amador. Conheço. Do lado de casa. Tava do lado de casa. Entre a Penha e a Vila Matilde, eu tô falando de quarteirões. Sim. Né? E meu pai, ele tinha um amigo que era o pastor Davi, né? Ele tinha a Batista... eu não vou lembrar o nome da... Monte Sião. Batista Monte Sião na Avenida da Amador. Uhum. E a gente não tinha grana pra poder pegar ônibus, mano. Meu pai, minha mãe, eu, a Cíntia, Cláudio e Gustavo. E morando num quarto junto com a minha avó, que era dona da casa aqui. Sim. A gente chegou nesse contexto, né? Aí Deus abriu as portas, eu comecei a trabalhar. Meu pai, ele já estava trabalhando aqui, né? A gente veio pra cá por conta disso também, porque em Itapetininga ele ficava a semana inteira aqui em São Paulo e voltava de final de semana. Ou seja, só veio meu pai de final de semana. Sim. Né? E isso quando eu via, porque ele estava cansado por conta das rotinas que eu tinha, nem quase não via. E os afazeres e deveres que ficavam durante a semana estavam sobre mim, para poder ajudar minha mãe. Levar meu irmão, né, o Gustavo, para a escola, ir comprar pão, ou vender o pão, né? Que nem a gente vendia Sim. pão. A igreja ajudou a gente muito financeiramente lá. Parte do meu salário que eu tinha trabalhando, então, só pra você ter uma noção, era eu levantar, comprar pão, a gente trocava pão. Eu cheguei a trocar pão na padaria, porque minha mãe fazia trufa, eu deixava as trufas pra vender E pegava pão. e pegava pão. Caraca. Aí levava meu irmão pra escola, pra creche, e ia trabalhar. Quando eu ia trabalhar, eu lembro que eu voltava pro almoço pra esperar a Cláudia, que é a terceira, né? E levava ela pra escola, né? E a minha mãe fazendo pão caseiro pra poder vender. E a gente vendia na escola, vendia na rua, vendia na igreja, onde fosse. Cara, eu tô com água aqui ainda. A gente vendia onde fosse. Sim. Foi uma fase teoricamente difícil, né? Mas, cara, eu conheci muitas pessoas. Pra mim foi muito feliz. Então, a gente tá, pra seguir a analogia aqui, a gente saiu do interior, viemos pra São Paulo, voltamos pro interior, Isso, fomos pra Itapetininga, isso. de Itapetininga, Pra São Paulo. São Paulo. Isso. Aqui começa a história do Daniel, Isso. igreja, música. Isso? É. Ah, Aí vem todos esses contatos, né? Aí começa a minha história com a música, com igrejas, agendas, essas coisas. tá. E isso é louco, né? De buscar, porque você, como você falou, o que você vive hoje não foi nada que você sonhou da sua vida. Não, É um cara que queria ser do exército, servir, não conseguiu, como vários. não queria casar, não queria ter filhos. Não queria nada disso. Tudo E o hoje- contrário. E é isso que Deus faz, tá só pra avisar a galera. Não é o que você quer, é o que ele quer. Não adianta, cara. A minha irmã viveu isso. A Cláudia, que eu levava pra escola, viveu isso esses tempos, né? Ela tava grávida, Uhum. e aí ela falava pra gente orar pra que ela tivesse condições de ter o filho dela num hospital legal, pra que tudo desse certo, na hora certa, tudo bonitinho. Eu falei,
você tem que orar pra que Deus faça a vontade dele. Não, se você for orar assim, nem ora. Nossa. Ela falava pra minha mãe, se você for orar assim, nem ora. Cara, quando você entende que Deus tem o controle da tua vida, mano, senão você tem que viver bem, porque ele tem todas as coisas, Sim. todas, sem exceção, todas as coisas que a gente passa, independente, porque é fácil a gente cantar, pô, você é o Deus da tempestade, a tempestade é você, a chuva forte é você, e aí quando você vê o primeiro trovão, o primeiro raio que você toma no pé, você fala, pô, não é Deus, é o diabo. Não é, mano, Deus é o Deus da tempestade, pô. O Deus da dificuldade. Eu gosto de frisar muito esse assunto também, de falar, às vezes Deus não é só aquilo que de bom que acontece com você, às vezes ele permite que aconteçam outras coisas também que não o que você esperava. Eu creio num Deus que é extremamente, que ele é 100% permissivo, cara. Tudo que acontece na nossa vida, pô, a gente tava falando sobre alguns assuntos de teologia, mas o Augusto Nicodemos, ele fala que, tipo assim, a responsabilidade humana e a soberania de Deus, ela anda junta. Por mais que pareça que seja separada, é como se fosse um trilho de trem e você olhando no horizonte. Você vai ver um ferro aqui, um outro ferro aqui, mas lá no final eles estão juntos. Sim. Então, assim, a responsabilidade tua aqui na Terra é tua, ué. Sim. Pô, você vai matar alguém, você vai ser preso. Você tá namorando, você tá tendo relação com a tua namorada, ela engravidou. Foi consequência do que você fez. É responsabilidade tua. É que eu falo muito isso. Deus, ele é via de mão dupla. O que vai, ele te dá, mas aquilo que volta você também tem que fazer. Então não é alguma via só, tipo assim, é só assim, não. Existem os favores de Deus e as suas obrigações. Então você Sem vai dúvida. encaixar tudo isso. Então não adianta você falar assim, eu falo muito pro pessoal, que o pessoal fala muito assim pra mim. Eu vou procurar emprego na hora que eu quero, na hora que Deus quiser. Eu falo, rapaz do céu, Deus vai não procurar tem isso. emprego na hora que Deus quiser. Deus já te tá dando emprego faz tempo, você tá dentro de casa esperando o quê? E eu vou além. Esse negócio de, pô, tô esperando a Rebeca. Tô esperando a minha. Não, Deus, a minha prometida. Não é não, Jeff? Tô esperando a minha prometida. Meu, Deus vai ter o tempo de Deus. Cara, Deus, ele quer te salvar, irmão. Ele não quer namorada pra você. Quem escolhe a namorada é você. Vocês, velho. Então, eu vi, acho que foi aqui no podcast, se eu não me engano, que a pessoa falou isso. Ela falou, cara, quem faz o amor gerar ali é você e a mulher. Deus, ele vai, se é essa mulher que você quer, Ele vai Deus abençoar. vai falar, eu vou abençoar, a gente vai até o final. Mas, tirando isso, opa, quem está escolhendo, amigão? Se você escolher certo ou errado, parabéns, você escolher a sua. Eu tô fazendo discipulado, né, lá na minha igreja, e a gente tava trocando ideia, né, sobre o assunto que caiu, né, no tema, e sobre a glória de Deus, né. Pô, Deus te fez por quê? Pra glória dele. Ponto. Mas é muito vago, né, do que seria isso. O amor em si, que você tava falando, né, que você tem que ter pela tua esposa, é Deus quem criou. Então, assim, o relacionamento é Deus quem criou. Agora, o namoro em si, entre quem vai escolher, é você. É você. Eu tive várias namoradas, cara. Tive várias namoradas. Chegou um tempo principalmente quando entrou um outro pastor em Tapetininga lá, que, cara, ele apontou pra gente no meio do púlpito e falou, vocês dois, você e o Lael, que era um cara específico. Eu falo que ele é meu melhor amigo até hoje, cara. O único amigo. Conheço o cara desde do início da minha vida. E ele tá comigo até hoje. Ele falava assim, vocês dois, não dá não. Ó, se eu souber que alguém daqui tá pensando em namorar com ele, vai falar comigo lá. É a primeira vez, e eu cheguei namorando. Aí terminei um relacionamento, comecei com outra. Meu, era ruim, cara. Eu era ruim. Cara, eu posso até falar eu posso até falar algo polêmico, mas veio, pra quem não assistiu o episódio da Tamires, assista, tá maravilhoso. E ela falou sobre isso, e ela falou que, tipo assim, quando ela resolveu namorar com o esposo dela atualmente, o pastor falou não, você não vai namorar com ele. E tipo assim, eu fiquei besta, eu olhei pra cara dela assim, eu falei, como o pastor fala não, velho? A gente vai acabar caindo ó, esses assuntos vão gerar, tem coisa. Esses assuntos vão gerar uma polêmica. Porque é aquilo que eu tava falando antes, né? Cara, ele não tá ali pra ser Cristo, o pastor tá ali pra nos conduzir, né? Total. Dentro da palavra. Se estiver fora da palavra, mano, não tem que ficar, você não tem nada pra passar. Se eu for ficar falando da minha vida sem Cristo, eu só vou falar coisas ruins. Não tem nada de bom pra eu poder passar pra vocês
se Cristo não tivesse agido na minha vida. Sim. E desde sempre eu tenho um contato, né? Teoricamente, um relacionamento com Cristo. Eu não sei dizer como, não tem uma fórmula mágica ou uma fórmula específica pra falar, pô, eu sou salvo e tem que ser dessa forma. Você tem que ser bíblico. Isso é óbvio. Sim. Mas isso não tem um padrão, que nem, pô, eu quero namorar. Tá bom. Qual que é a sua intenção? É pra casar? Você tem idade pra casar? Você quer sair da casa dos seus pais? Porque o que a Bíblia nos ensina é isso. Sim. Você quer ter um relacionamento? Que seja pra casar. Você tá namorando por quê? Você tá com fogo? Você quer simplesmente exalar? Ou porque é modinha? Tá todos os seus amigos namorando? Não, se não tem um princípio, não faça, sabe? E isso ele poderia falar agora. Exortar, né? Não, você não vai namorar. Eu já vi isso. Tipo, não, você não vai namorar aqui. Aqui você não vai namorar. Mas, cara, é complicado, porque... E os próprios pais, quando não têm entendimento da palavra, apoiam. Falam, não, esse é um cara de Deus, como é que você não vai ouvir um cara de Deus? Sim. E acontece muito isso, sabe? Não só no quesito de relacionamento, né, de namoro ou noivado, isso que influencia Vida, muito, né? mas no que é mais principal, sobre a vida de santidade da pessoa, sabe? Não, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, você não vai ser salvo. Sim. Se você não fizer isso aqui, mano, existem muitas pessoas que são assim. Não, demais. E pelo contexto da minha vida, eu tenho essas coisas pra rebater, sabe? Não que sejam pra discordar ou... Porque você pode falar, a gente tava falando, né, sobre algumas teologias, você pode me falar que você é de um lado teológico, eu de outro, e não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum com isso. O que eu mais quero é te ver na glória. Porque o que eu entendo que Cristo nos deixou é que ele vai voltar. Em toda a história da Bíblia, ele frisa que ele viria para salvar os seus. Sim. E eu mesmo sem merecer, fui salvo por ele. Então, o que eu mais almejo é a glória. Não é nada daqui. Não tenho pretensão. Claro, Daniel, você não tem sonho? Tenho sonhos. Como eu falei no início da conversa, eu pretendo, né, viver da música, é algo que eu almejo. Mas se não for para glorificar o nome de Deus, cara, que não aconteça. Que não aconteça. Se não for para exaltar o nome do Senhor, que não aconteça. Cara, eu sigo muito essa linhagem, porque... Fica mais água. Não, fica à vontade. Eu já fui em algumas igrejas, e até mesmo em momentos que eu não estava, e pastores, né, revelaram, tipo assim, você vai ser um cara muito próspero, vai ter muito dinheiro, vai dar e não vai pedir de volta, tal. Eu recebi isso. Até um certo momento, eu fui um caçador de promessa. Que eu falava, Deus, eu quero isso, nossa, dinheiro, isso, aquilo, mania, né, tal. da gente cobrar Deus. Aí chegou um tempo que eu falei assim, opa, calma aí. Eu falei, Deus, vamos lá. Vou ser próspero, legal. Vou ter muito dinheiro, legal. Mas como vai ser minha vida? Se for pra eu ser arrogante, snob, e não usar esse dinheiro pra obra, não me dá não. Deixa eu ser. Que eu prefiro não ter e estar fazendo o que o Senhor me manda do que eu ter e perder tudo que eu tinha. Sabe? A essência. Eu falei, não quero. Isso é muito nobre, cara. Muito, muito bonito isso. Porque assim, eu nem acredito que Deus te dê algo porque você mereça. Porque a gente não merece. Então assim, quando Deus te dá algo é porque ele quer fazer algo. Então, eu entendo que o relacionamento que eu tenho com vocês, não conheço você à toa. Tipo, se não tem um propósito divino, se não tem algo que Deus queira fazer com o povo dele, sabe? E o povo dele, tô incluindo a gente aqui, não faz sentido algum. Por que eu venho para um podcast, ou porque eu conheci o Jeff, ou porque eu conheci você, ou todas as igrejas que eu passei, sem um propósito? Não faz o menor sentido. Tá bom, Deus vai me escolher para eu ser rico, milionário. Estouro com uma música aí e ganho 20 vezes mais que o Gustavo Lima. Sei lá. Aí já é o Elon Musk. Então. Aí, ou ser o próprio, né? Mas qual é o sentido disso tudo se não for pra glorificar o nome dele? Sim, total. Se não for... Porque assim, a gente foi chamado pra algo, que eu tava falando com vocês, né?
Tipo, Deus, o próprio Cristo deixou isso pra gente, né? Ir de fazer discípulos. Cara, e ele falava assim, o próprio Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O próprio Filho do Homem não tem onde comer. Mas me sigam. Então é totalmente o oposto do que a gente gosta. Total. Eu quero uma aguinha, eu quero um perfuminho, eu quero maquiagem aqui, viu? Se eu estiver suando, eu quero maquiagem, eu quero uma luz, eu quero isso. Cara, é o oposto disso. Sim, sim. Hoje o que a gente vive, não tô descartando várias questões da igreja em si, mas... Não, é brincadeira, não quero não. É a maquiadora. É brincadeira. Hoje a gente vive uma questão de tipo, cara, a forma da igreja, não, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser preta hoje, a igreja tem que ter iluminação, a igreja tem que ter um louvor fera, a igreja tem que ter... Cara, se a igreja não tiver um movimento, se a igreja não tiver Cristo, não vale de nada. Acho que adianta ter Não tudo isso no vale teu principal, de né? nada. Você entende? Não, cara, faz muito sentido. É uma parada que, tipo assim, não me faz sentido eu ter dinheiro. Sim, total. Hoje, ó, eu vivi muitas coisas, cara, que me fazem crer que Deus é um Deus do impossível. Vocês deviam, não sei, vocês já ouviram algumas histórias. Você viu eu chegando com o carro. Sim. Esse carro eu ganhei. Uma família conhecida minha da igreja simplesmente virou pra mim e falou assim, Daniel, preciso falar com você no final do culto. Eu falei, tá bom. A gente tava, isso já casado aqui, né? Eu morando na Vila Matilde, eu frequentava uma igreja na Zona Norte, na Taliba Leonel. Conheço. E ficava fazendo essa correria. E meu carro foi roubado. Eu tinha uma Paraty 88. Surf? Nossa. Não era chinesinha. Se eu não me engano, a minha acho que era surf, se eu não me engano. Então a sua já era tipo 90, aquele chinesinho na frente. Não, a minha uma anterior. Eu tive 4 já Paraty, mano. Nossa. Desde a 83, 84, 86 e 88. Aí ela simplesmente foi roubada. E aí eu tocando na igreja. E foi uma loucura. Porque eu tive que colocar todos os meus filhos dentro do metrô. O que pra mim já era horrível. E ir pra igreja. Bater a testa. E tinha culto de segunda, quarta, sexta e domingo. Então eu tava indo todos os dias nos cultos, cara. E desesperado. Ligava o pastor pagava Uber quando eu não tinha grana. Aí ele começou a dar uma ajuda de custo pra poder ter uma locomoção. Aí, tipo, ó, aquele não de Deus. Um brother meu, do nada, uns 5 anos sem falar com o cara me liga, ô, mano, você trabalha com vidro? Trabalho. Meu pai tem vidraçaria, trabalho. Então, tô precisando de você aqui, assim, assado. Falou, mano, tô sem carro. Ele falou, eu não tenho garagem, você fica com o meu carro. Nossa. Faz ideia. Falei, tá bom. Aí comecei a fazer uns trabalhos com ele, ficava com o carro dele, ele me deixou o carro emprestado, e toda vez que a gente fazia trabalho junto, eu levava pra ele, fazia essa correria toda. Ele também lá na Zona Norte, e aí eu falei pra ele, chegou um tempo e falou, mano, você não quer vender esse carro? Ele falou, te vendo, quanto você quer? 6 mil reais. Eu falei, tá bom, vou levantar um dinheiro aí e te dou. Pode ser pelo menos umas 3 vezes? Pode. Falei, demorou, te levantar aqui uns 2 pau, te dou agora, e aí semana que vem eu te dou mais um tanto, e na outra eu já te dou mais um tanto, e porque tava girando o trabalho, né? Sim. Cara, na mesma semana cessou. Secou. Aí ele falou, cara, não vou conseguir te vender, eu preciso do dinheiro inteiro. Ele mesmo, ele falou assim, não consigo mais te vender assim, eu preciso do dinheiro inteiro porque eu vou comprar outro carro. Eu falei, não, entendo, fica com o carro, tá tranquilo. Ele, não, vai usando. Quando eu precisar, eu falo, porque o pastor dele passava pra pegar ele, e ele ficava com o carro na rua, enfim, o carro ficava comigo. Boa parte do tempo. E um outro brother meu me ligou, falou, mano, tô precisando vender meu carro, velho. Eu tô com o carro parado aqui, assim, assado, um carro 2014, um Fiesta. Falei, nossa, pra quem saiu da Paraty, né, mano, tem um Fiestinha, 4 portas, o ar-condicionado, direção. Isso que eu ia falar, já vem um ar. Você entendeu? Os vidrinhos elétricos, não tem quebra-vento. Bonitinho. Aí, nesse contexto, eu falei pra ele, mano, quanto você quer? Ele falou, cara, assume as dívidas. Falei, como assim? Assume as dívidas? Ele, cara, eu tenho mais 32 parcelas pra poder pagar de 700 reais. Falei, de boa. Vambora. Falei, quanto eu tenho que te dar? Ele falou, mano, quando você conseguir me dar alguma coisa,
né? Você vai me dando aí R$1.000 por mês, alguma coisa do gênero. Eu falei, mano, vai pesar 1.700. Ele, não. Quando você tiver R$1.000, você vai juntando, você vai me dando. Mas preciso que pague as parcelas. Eu falei, quantas estão atrasadas? Ele falou, 2, tá indo pra terceira. Eu falei, caraca, 2 parcelas? Né? Não, mas 2 parcelinhas, R$1.500, mano. Pô, vou pegar. Falei com a minha mulher, a gente orou. E, mano, aquela fervor, cara, Deus. Agora é a hora. Deus tá aqui, você vai fazer. E, ó, vou subir um monte, vou fazer não sei o quê. Mano, Deus não queria. Eu tinha fechado um trabalho que eu ia receber 3 pau de comissão. Falei, mano, vou quitar e já vou te dar uma parcela a mais, mano. Acabou. E cantei essa bola pro cara. Eu falei, mano, vou ficar com o carro. A gente foi olhar o carro, levei minha família, dei um rolê com o carro. Beleza. Chegou lá, mano, o cara me ligou, mano, fui roubado, foi assim, tipo, vou ter que cancelar. Falei, mano, não acredito. Semana seguinte, sem trampo. Falei, nossa, e agora? Continuando indo pra igreja e tal, não sei o quê. Aí chegou um momento que esse irmão, ele chegou, né, o irmão Marcos lá, ele falou, ó, na época os filhos deles eram meus liderados, né, eu era líder dos jovens da igreja. Uhum. E ele falou pra mim, ó, a gente tava orando. Ele não falou nada do carro, né? Chegou no final do culto, em específico, lá tava a família dele. Ele falou, a gente orou como família, sem a gente saber. Tipo, pai, mãe, filho, filha e o outro filho também, orando por nós, a gente não tava sabendo. Uhum. E ele perguntou, ele falou, cara, como é que você tá vindo pra igreja? Como que você tá vindo? Porque eu vejo que você vem de vez em quando com o carro. Ele falou, não, tem um carro que tá emprestado. Ou minha irmã vem me trazer alguma coisa, ou venho de Uber, ou venho de metrô. Mas você tá vindo com a família assim? Eu falei, tô vindo com a família assim. Por quê? Não, porque eu orei. E o Vinícius orou. A Esther orou. A Lúcia orou. E a gente nem sabia que a gente tava orando pela mesma coisa. E eu tenho um carro. Eu falei, eu sei. Teoricamente, eles são bem de vida. Eles tinham mais do que um carro, né? Carro de trabalho. Filho também. Aí ele falou assim, eu tenho um carro aqui, né? Eu falei, não, eu sei, né? Eu achei que ele ia falar que ia me emprestar o carro por algum momento. Ou que ele queria me vender o carro. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí ele falou, então, e eu tô vendendo o carro. Eu falei, o Vinícius já falou, né, que você tava vendendo o carro, mas não é um carro acessível pra mim, um carro 2013. Eu tava pensando, mano, num Golzinho quadrado e não tava pensando num Peugeot 2013, mano, completo, porque, mano, pra mim já de 5 pra 18, 25. Falei, mano, não tá no meu patamar, né? E aí ele falou, e a gente vendeu esse carro. Falei, pô, que bênção, cara. O Vinícius tinha pedido oração, né, por isso também, né, num culto aqui, pra gente conseguir, pra vocês conseguirem vender o carro e tal. Que bênção, conseguiu vender o carro. Falei, então, mas não deu certo a venda. Falei, como assim? Ele falou, foi um bagulho de louco. Porque eu falei pra Deus que eu queria dar o carro pra você. Falei, hã? Falei, eu queria dar o carro pra você, mas se eu conseguisse vender, eu não ia dar. Eu tinha vender, não ia dar. Aí o Vinícius também tinha orado por isso, a Esther também, a Lúcia também queria dar o carro pra você. Mas aí a gente acabou vendendo. O cara veio, transferiu um valor X na conta, que foi tipo metade do valor do carro, pra eles. Aí o tiozão veio buscar de Santos pra cá o carro. Quando ele chegou aqui, ele falou, mano, não quero mais o carro. E fica com o dinheiro pra vocês. E virou e foi embora. Ele falou assim, e eles estavam no caminho pra entregar o carro pro cara. Nossa. Falando, Deus, se eu não tivesse vendido, eu ia dar pro Daniel. É tipo, mano, Uau. é Deus fazendo essas coisas. Aí ele chegou e me entregou o carro. Aí minha esposa ficou assim, extasiada, né? Ela é louco, extremamente emotiva, começou a chorar. Eu fiquei extremamente feliz, né? Sempre pensei em ter um carro. Nunca pensei que ia ganhar um carro, mas sempre pensei em ter um carro pra poder... Eu, na época, eu falava, mano, eu vou ter um carro com um som enorme pra ficar tocando Cassiane, tá ligado? Pra ficar zoando os caras da rua pra ficar tocando Cassiane. Aí eu sempre tive esse desejo de ter um carro pra poder ser pra igreja em si. E aí, quando eles me deram o carro, eu olhei o carro e fiquei, mano, em choque. E minha esposa, na mente dela, falou assim, mano, eles estão zoando. Se ele fosse me dar um carro, ele ia me dar um carro com a chave reserva e o documento. Aí na mesma hora o Marcos virou pra ela e falou, você não desacredita, ela não tinha falado, ela pensou.
E pra você não desacreditar, mano, tá aqui, o documento, a chave reserva, fica com você. E a chave do carro ele deu pra mim, tá ligado? Falei, nossa, aí ela desabou. Não tem como desabar, né, Não irmão? dá, Pelo mano. amor de Deus. Não dá. Então, assim, eu vivi algumas coisas na minha vida que me fazem entender que Deus é o Deus do impossível, né? Amém, eu creio. Deus do impossível. E diversas outras coisas. Hoje eu tava contando testemunho da minha filha, que a gente morava, né, no fundo de uma igreja. Minha vida é louca, né? Não, agora, na real, me faz sentido a sua agenda. Te juro. Agora me faz muito sentido. Agora eu entendi porque é difícil falar com você. Porque, velho, meu Deus, vida é uma loucura. Minha vida é louca. Eu passei, quando eu vim pra cá, morar mesmo aqui, né? Nesse contexto, morando no quarto com a minha avó, a gente tava indo pra essa Batista e não teve condições, né, de manter, né? Indo de terça, quinta, sábado e domingo nos cultos. Sim. A gente não tinha condições financeiras de ficar indo de ônibus e voltando de ônibus, porque eram, 6 passagens. Sim. De ida, 6 de volta. Meu pai não queria. Pesado. Meu pai não queria andar, né? E eu, por mais que eu quisesse andar, eu tinha medo. Eu andava de ônibus só com meu pai, com 19 anos. Imagina. Era loucura. E aí, na esquina da nossa casa tinha uma igreja chamada Abapai, que eu e a minha irmã, por sinal, passamos na frente, né? Era uma igreja bonita, né? Esteticamente bonita, mas lembrava muito o Salão do Reino, sabe? Uhum. Aí eu falava, não sei se isso aqui é uma igreja evangélica, né? Mas aí a placa tava escrito, né? Igreja Evangélica Pentecostal Abapai. Aí eu falei, vamos entrar aí, né? E quando eu entrei, mano, o som me cativou. Nossa. Os caras eram muito bons, mano. Você não tem noção. Você não tem noção. Em 2009, os caras tocando Templo Soul, Luciano Clown. Nossa. Vindo, mano, você ia pirar nessa igreja. Uau. Você ia pirar nessa igreja. Mano, os eventos que eles faziam eram sensacionais e não era nada do que aquilo que eu vivia, tá ligado? Sim. E aí, eu passei 10 anos, conheci minha esposa lá. Passei 10 anos nessa igreja. Que seria facilmente conquistado. Fui, por todos os lados, né? A igreja em si, ela me conquistou por todos os lados. Porque, mano, o que eu sentia falta no interior, eles tinham acampamento. Né? O acampamento em si, mano, era a minha vida. Eu vivia nos acampamentos. Sempre quis ir no acampamento, nunca fui. Sério? Nossa, eu ia todo ano da Renascer lá, mano. Da Renascer era bem próximo da nossa, porque o nosso era regional, então assim, juntava várias igrejas de várias cidades, né? E ia, mano, caravanas. É muita gente. E é muita mano, gente. muita gente. Eu tinha até um grupo de terrorista, né, mano, nos acampamentos. Mano, a gente arrancava os bigodes dos pastores, Eu te amarrava eles na cama debaixo do chuveiro no meio. Eu te juro, de verdade, eu era da regional do Tremembé, né? Mano, quando a gente chegava, vou falar um termo aqui, só maloqueiro no negócio. Só maluco, eu te juro, era só... Levava a touca ninja, mano. Não levava roupa, porque não Mano, tinha condições de dormir. O povo olhava pra nós e falava assim, esses são os caixa baixa. Eu te juro, mano. Eu te juro. As pivetadas, os moleque mal encarado, mano. Eu te juro, os caras faziam campana lá perto da gente, mano. Te juro, porque os caras sabiam que nós ia aprontar. Aí sabe quem aprontava? Os boyzinhos lá da Moca lá, mano. E nós se lascávamos no negócio. Nossa, o nosso era, eu arrumava saco de ráfia, colocava morcego e jogava no banheiro feminino, no alojamento feminino. Mano, era loucura, cara, loucura. E ninguém achava a gente, velho. Teve um que eu quase fui expulso. Ligaram pro meu pai, só não fui expulso porque era distante, né? Umas 4, 5 cidades da minha e eu não tinha condições de voltar. Aí eu fiquei lá, mas fiquei, mano, num lugar... Quanto no celeiro eletrônico. Dessa forma aí. Sem fugir E aí do aqui, mano, a papai me conquistou por conta disso, né? Essa convívio, né? De música. Mano, os caras eram profissionais, Bom, velho. Eu posso muito falar bom. que os caras eram profissionais. Eles tinham um estúdio no final no fundo da igreja. Nossa, meu sonho. Mano, você ia pirar, porque era black, soul, Sim. mano, à vontade, velho. Nossa. Mano, você entrava na igreja, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. Mano, som de preto. Era Som de da preto. hora. Top. Era muito Curto louco. demais, né? E muitas pessoas, os eventos que eles faziam, muitas pessoas, que nem eu tava falando, Luciano Clown, Thiago Grulha encostava lá, Templo Soul, Groove Soul, mano, Banda Zion, várias bandas que encostaram lá, e esse convívio de música eu nunca tive, então eu fiquei fissurado. Eu, pra entrar no louvor de uma igreja, eu simplesmente abria a boca, começava a cantar e tocava qualquer coisa. Eu não tinha noção do que eu tocava de ouvido.
Eu sabia, tipo, eu não tenho ouvido absoluto, mas era bem próximo daquilo. Porque eu acompanhava os irmãos na igreja, eu não sabia que nota eu tava fazendo, qual o nome, eu não conhecia a escala, mas eu sabia fazer a escala, entende? E aí eu comecei a conhecer a parte teórica da música ali. Louco. Tipo, os caras, mano, escala de dó. Eu falei, mano, que é isso? Essa nota que você tá fazendo. Isso é dó? Beleza, bora. Tipo, mano, aí o pastor Samuel em si, ele vinha e explicava, ele era professor de música. Naquela época tinha muito aqueles detalhes de, tipo, ter carteirinha de músico, ir pra workshop, né? Sim. E eles viviam com isso. Então, assim, eu aprendi muito lá, né? Nesse meio. E aí, mano, comecei com minhas bandas, banda de rock, banda de dark, banda de tudo quanto é jeito. De dark, mano. Mano, porque não tem. Por mais que eu goste de pagode, velho, minha voz é rouca, eu tenho que gritar. Tu gosta de pagode, é? Mano, eu tinha banda de pagode. Me surpreendi 2 vezes já. Nunca na Porque minha ele vida que eu mandou imaginar. aqui, falou, mano, eu ia da Vila Matilde até a Coab ouvindo Mano Reco. Eu falei, mano, para, mentira. Não é. Agora pagode, meu Deus. Eu sou fã de música boa, velho. Quando ele me Top. mostrou as músicas que ele curte, eu falei, cara, não acredito, Shelly, tem cara que só curte rock, pronto. Não, total, mano. Rock, no calça, máximo que eu no máximo, ia. ponto. No máximo que eu ia chutar da MPB, mano. Chutar. Pô, mano, tem produção minha e de um brother meu que a gente fez, mano, música romântica de pagode. Tipo, Nossa. tiozinho. Nossa, Tá no Spotify lá, grupo Sempre Show. A gente vai tocando várias vezes, fazendo festa de aniversário, essas coisas, tocando em grupo de pagode, isso aí. Nossa. Imagina só o cara, fica tipo, falando- na estileira dele. Mas aí, eu chega mudei no pagode. agora. Eu tô com cabeludo Mano, barbudo agora. Vocês têm que chegar. lembrar, vocês têm que me conhecer sem barba, tipo assim, mano, cabelinho na régua, Não, entendeu? querendo ou não, o povo vai chegar e falar Jesus tocando pagode. Hoje é isso, mano. Tá engraçado, galera. Os caras me dão vários apelidos. Outro dia eu tava numa reunião lá e tava sentado numa mesa assim, mano, café normal. Aí peguei, tava dividindo um pouco, o cara falou, mano, levanta a mão. Aí eu levantei a mão assim, tirou uma foto, você segurinha. Deu partindo Falta os no pão. peixes. Eu partindo no pão e dando graça. Nossa. Fala, você E tá de aí, sacanagem. entrou no mundo da música nessa igreja. Nessa igreja. E como é que foi, cara, viver, tipo assim, hoje você não vive, mas seguir essa linhagem de começar a fazer, se apresentar, e as igrejas, começar a ter agenda pra isso? Cara, não foi nem eu. Hoje esse cara, eu posso dizer que ele foi um mentor, né? Tirando o Samuel, que foi de início, tocavam o Gé. O Jefferson, né? Ele era um baixista, né? Ele é produtor. E hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele foi o cara que me colocou nos locais. Sim. Mano, você tem que fazer isso. Eu falo que ele é um mentor musical porque ele me introduziu. Ele falou, mano, não adianta você cantar essa linha. Você tem um drive, cara, você tem que abusar disso. Vamos fazer essa linha aqui. Aí foi a hora que eu comecei a gravar. A gente fez um CD, né, de punk rock. Punk rock, Pauleira. do pagode De pro punk hard. rock. Não, e era esse contexto louco, mano. Eu tocava pagode de manhã e rock à noite. Muito legal. Que louco. Aí minha esposa fala zoando, porque isso aí em 2009, 2010 eu ainda andava tipo, eu me vestia, tipo, casual, né? Sim. Sapatênis, calça jeans e camisa polo. E cantando punk rock. Isso. O tiozão do rolê. Você entendeu? E eu era desse jeito, mano, de moicano, que eu tinha moicano. Não esquece, para, eu não acredito. Tem que ter Era foto, tudo- cara. Tem, mano. E é pior que tem no YouTube eu cantando. Não, qual que é? Onde é que tá esse vídeo? Não, Mano, não, eu faço questão de colocar aqui. Não vai eu faço pôr. questão Não de vai pôr, colocar não. aqui. Não vai pôr, Pela... não. Mano, Você não vai nem falar que sou eu, porque eu era uns 40 quilos mais não, magro. deixa nós mais Não. magro ainda. Mano, imagina o cara de sapatênis, calça social, polo e e moicano. Eu não consigo imaginar. Era isso. Sinceramente. E cantando rock. E cantando pá, rock. cantando e- rock. e Eu vou imagina- dançar na chuva! Na igreja. Nossa, Era mano, loucura. que loucura, velho. Não, você foi único, de verdade. Você foi único. Aí Você inovou. esse cara, ele falou assim pra mim, ele falou, o Gé, ele chegou pra mim e falou, mano, você tem que fazer essa linha. E tem um negócio, mano, que eu sempre ouvi desde pequeno.
sobre a graça de Deus. Existe a graça comum, a graça salvífica. Eu tô falando da graça comum. Eu fui agraciado por Deus pelo fato de estar vivo. Essa é a graça comum. E a graça salvífica. Tem uma parada que acontece comigo, particularmente, eu nunca vi alguém falando, né, do gênero, mas de quando eu abro a boca, as pessoas sentem Deus. Isso cantando. Tipo, sente uma verdade, eu não sei. Não é algo que é meu, que eu gosto de falar. Mas eu ouvi muito isso. E aí, quando eu cantava as canções, aconteciam algumas coisas. Por exemplo, quando eu tava cantando nesse contexto aí, entrar um cara na igreja e falar assim, mano, eu vi uma luz nesse cara. Parar o culto, né? Eu entreguei na hora do louvor, foi começar a mensagem, o cara entrou no meio do culto lá e falou assim, mano, eu preciso falar. Eu tava indo no metrô, pular no trilho pra me matar. Mas eu vi esse cara cantando e eu vi tipo assim, louco, e eu vi Cristo nele. Eu vi Cristo nele e eu preciso desse Cristo que ele tá cantando. E tipo, de eu cantar música simples. Show. Uau. E isso aconteceu diversas vezes. E eu não sabia o porquê. Se era alguma técnica que eu usava, né? Ou se era simplesmente o timbre da minha voz, ou se era o que Deus queria fazer, né? Através da minha voz. Eu não penso em tornar isso um negócio, mas eu penso em viver disso, né? Nossa, sensacional. De tipo, poder, de certa forma, atingir as pessoas, não com uma música boa só, mas com algo que confronte o coração dessa pessoa para que ela possa conhecer Cristo verdadeiro, né? E esse cara que me fez enxergar dessa forma. Então, quando a gente fazia as músicas, eram músicas pensadas, né? Eram músicas bíblicas. Não eram músicas que iam atingir o teu âmago, o teu coração. Era pra, mano, te colocar de frente pra um muro. Falar assim, mano, daqui pra frente você vai ter que voltar, né? E eu hoje, pra conseguir formalizar uma música, eu tinha facilidade, né, de escrever, mas eu escrevi algo que não era pra mim, escrevi algo que era pra você. Falei, Deus vai resolver o teu problema. Se você for fiel até o fim, Deus vai te dar uma coroa. E quando eu escrevia isso, não era o que eu vivia, tá ligado? Sim. E eu comecei a enxergar que todas as vezes que as pessoas me paravam pra falar sobre a minha voz, eles paravam pra falar quando eu cantava não louvores, mas adoração. Tipo assim, que tem uma diferença, né? Entre louvor e adoração. Louvor a gente denomina como algo que arremete a Deus, algo que Deus fez. Por exemplo, vou contar a história de Jó. É um louvor. Sim. Eu adorar a Deus é simplesmente eu exaltar o nome dele. Sim. E quando eu cantava essas canções de adoração, as pessoas que era nítido. Em qualquer lugar que eu cantava, em qualquer igreja que eu cantava, por exemplo, ele exaltado. Uma música simples, né? Ela é uma música simples e é bem feita a música. Mas quando eu cantava ele exaltado, as pessoas elas paravam e me olhavam de forma diferente. Não que existia algo em mim, né? Mas não por mim também, né? Apesar de mim. Sim. Mas eles eram alcançados de certa forma. Deus usava da minha voz para poder alcançar essas pessoas. E eu vivi isso desde pequeno. Desde pequeno. As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, eu com 10 anos, o cara falava, eu vi você cantando essa música e eu não consigo parar de imaginar Cristo em você. Uau. Aí, quando eu venho ficando mais velho, passo nas igrejas, cara, eu vi você cantando essa música e eu vejo Cristo em você. E tipo assim, se é essa a função das pessoas verem Cristo em mim, vambora, né? Aí eu comecei a entender isso aí. Só que a gente andando, né, em diversos lugares, a gente vai vendo coisas que o ser humano deixa exalar mais do que o próprio espírito. Total. E aí a minha vivência com a música foi ficando cada vez mais, posso dizer, dark. Ela ficou cada vez mais obscura. Sim. Porque assim, eu tentava escrever, não conseguia. Eu tentava cantar, não saía. A paixão que eu tinha de subir num púlpito pra poder tocar pra Deus. Mano, eu ia ministrar, eu ministrava de costas.
de joelho, levantava a mão. Eu não consigo. Teve um tempo que cessou, sabe? Sim. E aí eu ouvindo Augusto Nicodemos falar sobre a maturidade espiritual, ele fala, é muito maravilhoso quando você conhece Cristo. Porque coisas diferentes começam a acontecer na tua vida. Mas é difícil quando você vai passar pra maturidade. Porque você deixa de ver essas coisas. Sim. Você deixa de sentir Deus. Deus deixa de ser um sentimento pra ser real na tua vida. Só que ele é real quando não acontecem as coisas. Então, tipo assim, pô, eu venho pra igreja, eu ouço a palavra de Deus e sinto Deus. Aí eu sinto aquilo, sabe? E se você não sentir? Deus não tá ali? Ele não tá ali, não? Claro que tá. Mano. Você entende? A maturidade espiritual, ela te deixa numa parada que, tipo, você tem que crer que Deus tá ali. Que nem a gente tava trocando ideia ali sobre a fé. A tua fé, ela tem que ser em coisas que não existem e não se veem. Então, tipo, se Deus não fizer um milagre, ele não é Deus? Ele continua sendo Deus. Sim. Se você passar por qualquer coisa na tua vida, que seja de ruim, ele não tá ali com você, ele tá ali com você. Você entende? E essas coisas que aconteceram comigo foram me deixando mais próximos de Deus pelo fato dele não aparecer. Mas mesmo ele não aparece, mas você sabe que ele está. Não é nítido, sabe? Não é nítido. Pô, aconteceu mais um milagre, mas aconteceu isso. Eu contava milagres da semana, sabe? Tipo, não, Deus fez isso. Hoje eu entendo que Deus ele é um milagre eu estar vivo, né? E cada respirar é um milagre. Eu entendo isso. Opa, não sei se pra vocês cortou aí, mas pra mim cortou aqui. Ah, voltou. Voltou. É problemas ao vivo. E tipo, quando você vê as coisas acontecendo, fica mais fácil, né? Sim. Tipo, é palpável. Você fala, pô, Deus tá aqui. Por quê? Porque nesse canto aqui tem milagre. Pô, Deus tá aqui. Por quê? Porque a televisão tá flutuando. Deus tá aqui. Por quê? Porque aquela pessoa foi curada. E quando não tem essas coisas? Deus tá do mesmo jeito, irmão. Deus tá do mesmo jeito. E aí, quando chegou nesse patamar, pelo fato de eu ficar andando pra cima e pra baixo, vendo diversas situações de, tipo, a pessoa me cobrar pra poder, tipo, falar assim, pô, eu te paguei, você tem que cantar, você tem que fazer o povo pular. Senão não é válido o valor que eu te pago. Entende? E isso existe. Sim. Existe em muitos lugares, mas não pode ser isso que te afasta, né? Deus, ele vai estar lá do mesmo jeito. Eu até tinha umas concepções, né, na minha cabeça, e eu tomei na cabeça também. Todas as vezes que Deus falava comigo, era sempre com porrada, cara. Sempre com porrada. Por isso que eu falo que o confronto, ele transforma, cara. Se a palavra de Deus não vier pra transformar você de água pro vinho, mano, não tem efeito nenhum, cara, tá tudo errado. Sim. Se ela vier te passar a mão na cabeça, tá tudo errado, cara. Porque ela vem pra transformar você. Sim. O Cristo, ele vem pra transformar a gente. E aí eu falava, pô, Deus, e aí? Cadê o povo que falava que você tava na minha voz? Aí eu ia cantar, mano, desafinava. Eu ia cantar, não sobressaía. Porque eu cantava aquilo que eu não vivia aquilo. Eu já tinha entendido, Deus já tinha se revelado pra mim. Uhum. E aí, dentro daquilo, e ele se revelou através da palavra. Não precisou de nenhuma revelação. Apesar de eu já viver algumas coisas do gênero. Mas quando ele se revelou através da palavra pra mim, eu comecei a buscar ele cada vez mais. Cara, eu não tinha costume de ler. Não gostava de ler. Eu sou um cara de ouvido. De ouvir e fazer. Uhum. Não de aprender teorias e ir pra cima. Quando eu comecei a ler a Bíblia de forma correta, eu fui vendo quantos livros eu já li. E não é de costume. Mas eu tenho sede de aprender, sabe?
a vontade, a fome de você querer caçar, mano. Eu quero a Bíblia aqui, eu quero. Mano, se essa Bíblia não tô conseguindo entender, deixa eu abrir outra. Deixa eu caçar no Google. Hoje eu vou estudar a Bíblia, eu tenho uma versão NVI, eu tenho uma versão NAA, eu tenho uma versão Almeida, eu tenho a NTHL no celular pra eu poder entender, cara. Porque é Deus que tem que falar comigo. E aí, hoje eu entendo isso. Eu vou ler um livro de alguém que, tipo, tô lendo lá o Curso do Discipulado, Jonas Madureira. É com todas as Bíblias abertas. Isso quando eu não tô vendo The Chosen junto. É uma doideira. Porque Deus fala, cara. Sim. Às vezes não é palpável como Samuel. Não vai falar Jefferson. Não. Mas, cara, a palavra dele, meu pastor fala, né? Pô, você quer ouvir as vozes de Deus, cara? Lê a Bíblia. Cara. Você quer ouvir mais audível? Põe um fone e dá um play. Eu tive experiências muito loucas com isso, porque os meus pais, eles tinham muito costume de tudo que eles iam fazer, eles tirarem algo na Bíblia pra ver se confirmava com aquilo que eles queriam fazer. E era louco, porque às vezes, tipo, exatamente o que a gente precisava ouvir como resposta, a gente abria a Bíblia e saía ali. Era muito louco. E, tipo, muitas vezes falou, mano, não pode ser. Não é possível. Não é possível. A gente orava ali, fazia uma oração e tal. Pedindo algo pra Deus, uma confirmação, alguma coisa, mas pegava e abria a Bíblia. Era exatamente a resposta. É muito louco, muito fora da caixinha isso. Eu consigo entender alguns caras que se denominam ateus, né? Porque, assim, é difícil, cara, você acreditar em alguma coisa que você não vê. Total. Sim, eu fui Fala, quase mano, ateu. tô aqui com o Neymar. Eu fui ateu por uns dias. Mano, não é assim, né? Sim. E a história. Mas é impossível você falar que a Bíblia ela não se atualiza, a palavra de Deus ela não se renova. Sim. Porque, tudo que tá escrito há milênios atrás serve pra gente agora. Uhum. É o único livro que você vai ter. Você vai ler vários livros de teologia, o que você quiser ler, de história. Vai te acrescentar alguma coisa. Mas servir, você viver o que tá escrito, mano, é só a Bíblia. E é isso que o povo não entende, né? Porque eu brinquei que eu ouvi muito isso. Eu ouvi de um pastor ainda. Ele falou assim: quando a gente é caçador de promessas, caçador de. Porque a gente sempre quer se encher, tipo assim, como é que vai ser o meu futuro? Como é que se eu vou ser rico? Como é que vai ser o meu amanhã? E a gente fica preso na palavra do homem. Sim. E a maior resposta é no livro. Sim. É na Bíblia. A resposta da sua vida, do seu amanhã, tá na palavra. E aí é dali que vem a resposta de Deus. E é isso que o povo não entende. A resposta de Deus tá ali, simplesmente na Bíblia. Então, se você entender que a resposta de Deus tá ali, e se você pegar e falar, poxa, calma aí, eu quero falar com Deus agora. É uma conexão ali. Ele vai te responder naquele momento. Deus, vamos conversar. Tá, se eu não te escuto aqui, eu vou te ouvir aqui. É simples. É isso. Exatamente. É simples. Então, E tem pessoas que têm uma facilidade, sei lá, né, de ouvir, tipo, a voz de Deus, né, como um senso, né? Eu acho que isso o Espírito Santo ele faz muito, né? Uhum. Ele dá um, acorda, tipo, Sim. ele vai te direcionando, né? sim. E é a voz de Deus através do Espírito Santo. Uhum. Mas que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos dá direção para viver. Total. Mano, é um fato. Total. Fala, Total. você pega qualquer pessoa que tá perdida na vida, sem rumo, entrega a Bíblia pra ela. Ela vai ter um rumo. Cara, você pegar. Tá viralizando muito isso. Hoje as páginas postam provérbios, mano. Sim. Todo mundo posta provérbios, mano. O povo fala, provérbios, claro que a Bíblia toda é o tempo de hoje, mas fala que provérbios é o que você vive no seu dia a dia, mano. Tá ligado? E tipo assim, ninguém vê. É muito do que a gente vive de contexto, né? Que nem você tava falando, eu sou caçador de promessas. Aí você vai caçar a promessa que você quer. Tipo, qual é a promessa que você tem?
Alguém vai falar de alguma promessa, Sim, né? sim. Pra você. Não, você vai rodar os 4 cantos do mundo, você vai conhecer. Quem nunca ouviu essa? Pois é, é jargão. Mas, beleza, você vai encontrar várias profetadas assim. Você vai rodar os 4 cantos do mundo. Tô vendo você sei lá, num estádio, cantando, Gravando CD, Gravando cantando CD, pra muita gente. cantando pra multidões, Deus usando da tua vida. E, cara, Deus não tem. Eu acredito que Deus não tem isso pra mim, mano. Não tem isso pra gente. Eu não preciso estar num palco pra milhões de pessoas, mas se Deus quiser me colocar lá, amém. Amém. Vai acontecer pela vontade dele. Não porque eu vou buscar isso aí. Aí cai nesse negócio de caçar promessa, irmão. Você é cilada por 2 motivos. Você não caça. Promessa é algo que já foi feito pra você. Total. Sim. Cara, eu prometo pra você que eu vou estar aqui amanhã. Você vai caçar eu amanhã? Ué, eu que te prometi que vou estar amanhã aqui. Entendeu? Você só precisa estar aqui. Mais nada. Acabou. Jesus prometeu pro pessoal lá que viria, né? Pros discípulos que viriam o Espírito Santo. E falou pra eles, não sai daqui até que venha o Espírito Santo. Sim. Chegou. Isso é promessa. O que a gente tem de promessa? O céu. O céu é a nossa promessa. Falou, mano, você vai morar em ruas de ouro, você vai morar, sei lá, em mansões celestiais. É tudo promessa. Sim. Você vai ser salvo. Você vai ser salvo de uma condenação eterna. Isso é promessa. Agora, você vai enriquecer. Você vai enriquecer se trabalhar muito. E é o mínimo, né, mano? É. E Deus vai te dar dessa É forma. sobre isso. Você vai As comprar pessoas eu quero uma confundem Ferrari. muitas Tá bom, coisas. mano. Você para de comprar Gol. Para de comprar Paraty. Guarda mais dinheiro, vai atrás da Ferrari, mano. Pode ser um 82 ou 2022. Sim. Depende do que você trabalha. Você estudou pra quê? Entendeu? Isso não é promessa. Mas tem muito disso, né? E aí eu voltando, né, pro assunto, eu fiquei meio assustado, né, com as coisas que eu tava vendo e acabei me distanciando, né, das pessoas, porque eu fiquei extremamente cético e crítico. Não conseguia ficar no culto. Eu tocava no culto, como se fosse tocar em qualquer barzinho, que passou essa época também de tocar em barzinho, mas tocava em qualquer culto. Sim. E na hora da pregação, quando eu via que o cara tava fugindo do que eu acreditava, mano, eu tinha o fone de ouvido e ficava ouvindo qualquer mensagem. Eu já tive Ou uma fase música. dessa também. Eu saía, ia pra fora. E, cara, tá errado. E tá errado, porque assim, eu via lá, tipo, os caras estão expulsando demônio. E não sei o que, falando, mano, isso é fajuto. Isso é o próprio demônio que tá se manifestando aí e zoando aí com a igreja. Aí vem, mano, Deus, um reino dividido não subsiste, né? Cristo próprio fala, quando vão acusar Jesus, né, que ele era o príncipe dos demônios, ele falou, mas vocês são malucos. O reino dividido não subsiste. Como é que eu vou lutar pelo meu reino expulsando o meu reino? Não faz sentido. Eu sou o filho do homem, né? Aí, que é as crenças, né, que a gente não, que a gente no caso tem, e eu comecei a perder. Comecei a perder, tava quase apostatando, né, da fé, posso dizer assim, porque eu já não tava crendo em mais nada. De tanta coisa que eu via, eu já não cria em mais nada. Levanta a mão pra receber tua bênção. Peraí, que bênção você tá falando? Eu sou profeta de quem crê. Que profeta que você é, cara? Eu não tô entendendo. E essas coisas foi me afastando e eu comecei a perder, tipo, um libido, tipo, espiritual. Sim. Eu não tinha contato com Deus e eu começava a caçar. Aí queria subir pro monte pra poder caçar Deus. Aí eu ficava frequentando vigília pra poder achar Deus. Aí eu me enfiava na Bíblia pra poder achar Deus. E, cara, Deus, ele tava ali comigo todo esse tempo. Sim. Só você Eu só não sabia. via. Eu só não via. Ele não queria aparecer e ponto. Era a vontade dele. Entende? Mas às vezes também é uma permissão, né? Pra você entender Sempre. algumas coisas. Sempre. Sempre. Tem isso algumas comigo. coisas. Quando eu tive essa mesma fase que você passou de se tornar cético pra quase tudo, foi no momento em que eu achei Deus de verdade.
É a hora que ele fala, mano, sabe quando você fica desesperado? Fala, não, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? Aí você ouve, tô aqui. Então. Tá ligado? Aí você fala assim, pô, conheci Deus de verdade. Eu falo que eu vim me converter depois de velho, né? Eu vivi minha vida dentro da igreja, como eu falei pra Que louco, vocês. hein? Mas eu vim me converter mesmo. Me converter, tanto que várias vezes quando eu entrei na onda dura, as palavras vinham, mano, pesadas, vinham rasgando, né? Como a própria palavra fala, que ela vinha com uma faca de 2 gumes pra poder, mano, atravessar. E quando me atravessava, eu era o primeiro a levantar a mão, mano. Quem quer confessar Cristo? Eu levantava a mão. Mano, eu já confessei a Cristo várias vezes, mas eu quero confessar de novo. Por quê? Porque eu sei o quão pecador eu sou. Sim. E eu sei pra onde eu vou se não for com Cristo. E eu preciso, eu necessito, é parte da minha alma ter Cristo na minha frente. Não é simplesmente pra ficar bem a minha vida, mas é porque, mano, sem Ele, eu não sou nada, cara. Nada funciona. Eu não sou nada. E aí eu fiquei tocando esse tempo todo aí saí da Bapai, né, depois de 10 anos eu saí da Bapai, fui pra Shekinah, fiquei um ano e meio frenético, mano. Na Shekinah foi toda essa loucura aí que eu conheci muitos músicos, toquei com muita gente famosa, até por conta do pastor, né? Sim. O pastor, ele é cantor, né? É contratado da Sony Music, se eu não me engano. Acho que é da Sony. E aí ele tinha muitos contatos. Então, tocava com o Davi Sasser, tocava com a Eixla, tocava com o Delino Marçal, tocava com um monte de gente. E aí essa sensibilidade musical foi crescendo também. E hoje eu tô servindo lá na Onda Dura. Tô ali, pra graça de Deus. Tá ali vivendo muito. Cara, eu me denomino interdenominacional. Porque, mano, eu vou domingo na minha igreja, eu tenho meu pastor, eu sou liderado por ele, né? Mas eu vou ajudar lá na igreja do Jeff. Tem outra igreja de um amigo meu lá do Galego, né? Que ele tá fazendo o confronto, né, com o Yudi e com a Mila. Faz tempo que eu não faço uma visita, ele já me deu uma cobrada hoje. Aí eu vou pra lá também, já ajudei eles. Então, assim, eu sempre tô em algum lugar fazendo alguma coisa. Eu vi esse confronto esses dias, pô. Acho que foi o Yudi que postou que tava na Paulista, domingo. Eu ia direto. Domingo, ele estava na Paulista, lá no confronto. Eu não sabia, eu comecei a seguir, eu falei, eu até fiquei imaginando, eu falei, será que é a igreja que o Yudi tá indo e tal, sei lá? Eles ainda não são, na verdade eles já são igreja, mas eles não têm CNPJ ainda, eles não têm nada, né? O Galego, ele tá discipulando a galera que vai trabalhar lá como voluntariado, e ele não se denomina pastor, Sim. mas ele prega. Top. Ele é o Elias. E ele prega aqui, ó. Ele é o Elias dessa geração. Ele prega porrada. Vamos trazer o Galego, Cara, já vamos fazer um negócio tomei legal. uns tapas das mensagens do Galego nos confrontos que eu fui. E não é nem dele, né? É o que a gente fala, que nem tava falando de Calvino. Não tem a ver com o Calvino, não tem a ver com o Galego, não tem a ver comigo, tem a ver com o que tá escrito. Ele prega a Bíblia se a Bíblia não vier pra dar um tapão em você aí, mano, tem alguma coisa de errado. Que louco. E galera, estamos chegando ao final, infelizmente. Dani, eu te juro, cara, que eu tô pra te pedir uma coisa faz tempo, mano. Fala aí. De verdade, eu queria ouvir você cantar, mano. Ih, mano. Eu te juro, mano. Eu tô aqui ansioso, sabe? Tipo assim, falei, preciso ouvir ele cantar, mano, tá ligado? Não por nada, mas tipo assim, eu acredito que Deus te usa verdadeiramente, tá ligado? Amém, mano. E aquilo que a gente que tá aqui, a gente sente a energia, tá ligado? E essa atmosfera aqui é sensacional. O que você traz junto com você, cara, não é mentira, mano. Realmente. É uma bagagem gigante demais. E a gente sente assim. Não, a sua luz, de verdade, mano, sem mentira, contagia. Oh, que bênção, cara. Contagia, não é um negócio que fica. É tipo o copo quando transborda. Sim. E aí espalha. Né? É isso, tá ligado, mano? De verdade. Cara, não por mim, incrível, mas mano. eu agradeço as palavras, mas que isso seja
Que isso seja sempre pra glória de Deus. Se isso tem Amém. afetado vocês, amém, cara. Que Deus continue me usando. Sim. Eu fico feliz mesmo de ouvir, mano. Eu não sou muito de aceitar elogio, não sei aceitar elogio, mano. Não, mas é uma coisa assim, normal. Ainda mais com sensacional. câmera assim, mano. Vocês querem quebrar. Não, e é uma coisa sensacional, porque, tipo assim, a gente. O nosso intuito do podcast, cara, de verdade, a gente fala muito, e é uma coisa que eu falei pra você. A gente não preza dinheiro, Sim. a gente não preza fama. A gente preza o amor de Cristo. Que Pra, bênção, mano. pra quê? Pra transmitir que, poxa, calma, galera. Deus é muito grande. Deus não é aquilo que você imagina ou aquilo que você escuta. Deus é uma coisa que você sente, que você Sim, vive. Você vive. Que você pode palpar, que falar, ele tá com você, sabe? E tipo assim, e é o que o mundo ainda, muitas pessoas do mundo não entendem. E a nossa função aqui é levar isso para as pessoas. Transmitir isso. E aí quando o Dani e o Jeff falaram assim, mano, vamos levar o Daniel lá, mano, que o bagulho vai ser louco. Eu falei, eu não conheço, cara. Eles falaram assim, só confia. Só confia. A gente também não conhece, mas confia. Os caras falaram, só confia que eu tenho certeza que não vai mudar, Eu mano. acho Eu que foi falei, a primeira vez que o Dani tinha visto o Daniel, que foi quando você foi lá no nosso culto. Na semana seguinte já tava no plano já. já tava no Eu plano. vi, mano, o Dani me mandou, ele falou, cara, olha o teu nome no post. Eu falei, que, mano? Vocês são loucos? O que tá acontecendo? Ô, mano, obrigado, velho. E Caraca, aí, esse cara com Fishman aqui, você é louco. E aí, Dani, a sequência da música que você quiser tocar, a gente sempre pede pro convidado deixar uma palavra no final. Porque muita gente, a gente vive isso e a gente tem feedbacks disso. As pessoas escutam o podcast inteiro e chega no final, o pessoal fala, cara, a palavra do final é sensacional. Que é uma palavra que edifica realmente o que eu tava acontecendo na minha vida e eu precisei daquilo. E é muito embaçado. Então, mano, se você puder já emendar depois, pra deixar uma palavra pro pessoal entender um pouquinho. Cara, eu acho que eu não tenho muito pra poder falar de mim, mas algo que você pode carregar pro resto da tua vida é que são duas frases que eu tenho pra mim, né? A primeira é quando a gente encontra com os problemas, né? A gente fica ansioso, né? Eu tô vivendo momentos assim, com pessoas com várias ansiedades. Pô, como vai ser o dia de amanhã? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, o problema só é um problema quando ele for um problema. Sim. Aí você resolve quando ele for um problema. Beleza? Aí você começa a ter uma confiança maior em Deus. Do tipo, descansar. Uau. Você começa a descansar. E outra coisa, mano, que acontece comigo, né? Eu não sei se o que eu vou dizer é bíblico ou não, mas acontece comigo. É tipo, literalmente descansar em meio às lutas. Algo que não tenho mais alcance, eu não tenho o que fazer. Mano, tá me tirando sono. Cara, vou descansar, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Não que isso seja uma muleta, né? Pra que eu não faça mais nada. Distante disso. Você vai lutar até não conseguir mais. Mas sabendo que o que Deus tem pra você é sempre melhor. Seja você crescer, seja você enriquecer, ou seja você morrer. Paulo falava isso, né? A gente, mano, a morte é lucro. Porque a gente tem ciência de que a gente vai ter uma vida com Deus, né? Amém. Cara, não sei como cantar, velho. Canta uma música que... Tu fala uma música aí. Não, Olha lá, tá vendo? não. Todo mundo troca. Canta uma música que toque muito seu O que coração, marque pô. você, É, que marcou você. Deixa fique eu em pensar. paz. Cara, esse som tá da hora aqui no fone. Tá gostosinho mesmo. Eu tava aqui pensando, cara, eu podia ter o podcast inteiro assim, né? Tô curtindo, né, mano? Eu tinha parado pra cantar esses dias aí uma música do Thales, mas não vou lembrar dela inteira, então não vou cantar ela não. Mas é uma música que eu canto há muito tempo e todo mundo conhece, né? Que horas são? Porque eu canto meio alto, gente. Não, fique em paz. Não se preocupe com as horas, pode mandar.
O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aí, uma salva de palmas, né? Galera, esse aqui é o nosso episódio com o Dani. Sensacional. Dani, muito obrigado, de verdade. Meu, incrível, 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 incrível. E a gente agradece novamente a sua presença. Essa oportunidade de você ter um espacinho pra estar aqui com a gente, pra falar um pouquinho, sabe? Incrível. E deixa isso como a pessoa pode te encontrar, sua rede social, se quiser, sabe, ouvir mais de você, como pode falar com você. Cara, eu tô hoje com o Instagram, né? Eu não era muito fã disso. Então, minha esposa também me empurrando bastante, me faz pensar e repensar, né, sobre o Instagram, né? Eu sou mais esse tete a tete, vou na casa dos outros, como um bolo, tomo um cafezinho. Mas ele também me ajuda, o Instagram tá me ajudando bastante, né? Quem quiser me encontrar no Instagram é danielfernande.s. Uhum. Hoje, meu contato posso falar normal mesmo? Não, é você que sabe. O contato do WhatsApp aí pra quem quiser me encontrar. 11 Chama no 9 direct no Instagram. 8955 8155. 11 9 8155 8955. Isso aí vai estar aqui na descrição, viu, pessoal? Não perca. Fora disso, a gente tem as nossas redes sociais. Júnior, joga aqui pra gente aqui, mano. Joga aqui pro pessoal ver que hoje o negócio tá muito profissional aqui. Vocês vão entender. Cara, quando eu vi isso aqui, eu falei... e lembrando que patrocinado pelo GC, né? Produções, viu? Não perca a oportunidade, hein? O cara manda muito nas produções. Eu vou mandar uns contatos de verdade, mano. Tem uns nomes aí pra poder vocês chamarem. Não, com certeza, vambora. Galera, Sala Podcast, _ Instagram, Jeff... YouTube, Sala Podcast, e temos também o Corte do Sala. Se inscreve, ativa o sininho, curte tudo lá, assiste todos os vídeos, cara, tem coisa muito boa lá. Nossa. Eu vou te falar, nós dois somos os únicos que é isso aqui, mano.
Que quando pergunta a gente fica travado. Fala, Por isso que colocaram ali, ó. Mano, eu te juro, os caras perguntam assim, o Gustavo, quando é que ele fala assim, e qual que é o YouTube? Aí eu olho, calma aí. Sempre me pergunto. Mas trava, cara. Não, trava eu muito. tenho meu Instagram, mas você vai falar o Instagram, é que nem o número de telefone, tem o meu número de telefone, mano, você vai pensar... Trava muito. Então, galera, muito obrigado por esse episódio. A gente fica muito agradecido por todos que vão assistir, que estão assistindo. Deus aí é contigo. E que precisar da gente também. Então, não esquece de dar like, compartilhar. Gente, tem muito, muito conteúdo saindo no Instagram também. Vai lá. O nosso corte, precisamos dar um up. Vamos lá, galera, ajuda nós nos cortes aí, que os cortes tá meio caidinho. Então a gente precisa que o YouTube dê aquela patrocinada. Então, para ele dar a patrocinada, o pessoal tem que ir lá no canal, né? Porque recomenda, galera. Vamos lá. E você que quer acompanhar o Dani, aqui embaixo do vídeo vai estar o telefone dele juntamente com o Instagram, tá? Então, muito obrigado por hoje e tamo junto. É nóis. Isso aí.